quero ministrar uma palavra. Na verdade, verso 13 em diante. Hoje nós, diferente, né, do como de costume, normalmente depois da palavra, mas excepcionalmente por causa do culto das primícias, para dar tempo dos diáconos poderem se organizarem lá, né, para depois do culto nós podemos participar da mesa. Coisa boa, hein? Né, que é aqui comendo do corpo do Cristo, e depois nos alimentar. Como é que é bom? Eita, glória a Deus. Diz, nos voltou para o reino do Filho do Seu amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diga comigo, primogênito de toda a criação. Agora você vai trocar a palavra primogênito por primícia. Diga, ele é a primícia. Ele é a primícia de toda a criação. Vamos lá, ele é a primícia de toda a criação. Mais uma vez, ele é a primícia de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, sobre a terra, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Amém, povo de Deus? Diga, Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Aleluia. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado por toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, povo de Deus? Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Diga, fala comigo nessa noite. Meu coração está aberto para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assente, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no mês de janeiro, que é o mês das primícias. E nós sempre ensinamos a igreja sobre primícias no primeiro mês do ano. Não apenas na primícia no que diz respeito a você preparar uma oferta para o Senhor de gratidão por tudo aquilo que Deus tem te abençoado. Não apenas para você preparar algo com as suas mãos, para você poder participar da mesa da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas acima de tudo, nós entendemos que a primícia é Deus. Ele é o primeiro. Amém, povo de Deus?
E esse ano nós temos como tema da igreja para o ano de 2025, nós estabelecermos Deus como primeiro nas nossas vidas. Deus como primícia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas têm colocado tudo menos Deus em primeiro lugar. Você já viu? As pessoas hoje em dia, elas priorizam lazer, elas priorizam festa, elas priorizam trabalho, elas priorizam família. Pastor, tem alguma coisa errada com essas coisas? Não, irmãos, não tem nada errado com essas coisas. Essas coisas são importantes. Mas o que é que está errado? A prioridade. O que é que está errado? A escala de valores. Quem é que é o primeiro? A palavra do Senhor fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos vivendo um tempo onde os valores espirituais estão sendo distorcidos. E sabe o que é o pior? É que tem pessoas que às vezes elas vão buscar subterfúgio na Bíblia para justificar suas ações. Eu me lembro de uma pessoa, certa vez, ela disse assim para mim: pastor, eu não estou fazendo nada de errado, pastor. Eu tenho que sair com a minha família para me divertir. Eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha família. Eu falei: beleza, joia, glória a Deus por isso. Quem dera que todas as famílias tivessem esse entendimento de ter um tempo de qualidade com a família, para ter lazer, para ter um momento de comunhão. Glória a Deus por sua atitude. Só tem uma coisa errada, que isso não pode ser a prioridade na sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, prioridade na sua vida tem nome, e atende pelo nome de Jesus. Mas nós estamos vivendo um tempo, uma geração de pessoas tão ocupadas que elas não têm tempo nem para Jesus. Elas não têm tempo para expressar sua fé. Elas não têm tempo para expressar o seu amor por Cristo. Sabe quando as pessoas estão se lembrando de Jesus? Escute. No dia da dor, no momento do sofrimento, no momento da dificuldade, aí elas lembram da fé, elas lembram de Jesus, elas lembram que há um Deus, elas lembram que há um Deus poderoso. Quando elas não têm mais saúde para poder correr atrás daquilo que ela priorizou, não tem mais saúde para correr atrás do dinheiro, aí elas lembram de Deus, para que Deus possa restituir a saúde. Mas elas não restituem Deus no trono, não restituem Deus na primazia, não restituem Deus em primeiro lugar. Eu preciso entender, e você precisa entender, que sem Jesus, nós não somos nada. Quem está aqui comigo nessa noite? Sem Jesus, nós não somos nada. Nós vivemos um tempo onde as pessoas correm tanto de lugares para o outro, de lugares para lugares, em busca de tantas coisas, mas elas não correm para o altar da presença do Todo-Poderoso. Elas não correm para o altar onde jorra a água da vida. Lá no livro de Ezequiel fala das águas que saem do trono de Deus, das águas que saem, que fluem do altar do Senhor. Irmãos, o melhor lugar que um crente, que um homem, uma mulher de Deus precisa estar, é no altar, é no lugar aonde Deus se revela, é o altar. Diga comigo: o altar é o lugar onde Deus se revela. Quando uma pessoa não está no altar, ela busca subterfúgios em todas as áreas, para tentar suprir uma falta, para tentar suprir uma necessidade. Ela tem um problema no casamento, sabe o que ela faz primeiro? Vamos fazer alguma coisa juntos, para ver se melhora. Vamos viajar. Vamos tirar um tempo de qualidade para nós dois. Pastor, está errado? Não, não é essa a questão. Mas a primeira questão é: como é que está o altar? Como é que está o altar da presença de Deus? Como é que está o altar onde flui o rio da vida? Como é que está o altar aonde ouve a voz do trono?
Como é que está o altar? Muitas das vezes estamos longe do altar. Por isso não ouvimos Deus. Por isso não temos sensibilidade na voz de Deus. Por isso muitas das vezes estamos vivendo de forma egoísta acerca das nossas próprias atitudes, nossos próprios pensamentos, nossas próprias decisões, porque estamos distantes do altar. E o que é estar no altar, pastor? É estar aqui em cima, participando de algum ministério? É estar fazendo alguma coisa? Não! Estar no altar representa você estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus, pastor? É você saber que Deus aprova o que você está fazendo. É você saber que Deus te apoia, Deus te aprova do que você está fazendo. Irmãos, como você, imagina comigo, ficaria se o Senhor Jesus aparecesse na sua frente agora, de forma humana, específica, e disser para você, ó, o que você está fazendo para me agradar? Aí talvez você vai dizer, nossa Jesus, estou fazendo tanta coisa boa. Imagina uma pergunta dessa para mim, ó. Talvez alguém diria assim, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou fazendo? Aí Jesus pergunta, o quê? O que você está fazendo? Quais são suas atitudes? O que você está fazendo? Qual é o nível de prioridade que você está me colocando na sua vida? De 1 a 5, que escala eu estou? Vamos fazer a mensagem de uma forma bem pedagógica. Olhe por mãozinho do seu lado e fala assim, ó, de 1 a 5, qual é a escala que Jesus está na sua vida? Pensa bem na sua resposta, hein? Irmãos, de 1 a 5, qual escala Jesus está na minha e na sua vida? Se você for verdadeiro e falar para você mesmo, talvez você vai sair daqui entendido de que algo diferente precisa acontecer na tua vida nesse começo de ano, nesse primeiro culto de celebração, nesse primeiro domingo do ano. Algo diferente precisa acontecer na sua vida para você viver o restante da sua vida, a começar por hoje, a começar por esse ano, você viver algo diferente na sua vida, a começar por hoje, no que diz respeito à sua vida de fé, no que diz respeito à sua vida diante de Jesus. Se você for verdadeiro. Porque o que é ser verdadeiro? É você olhar para você e ver qual é o nível de prioridade para Cristo. Irmão, o texto a qual nós lemos, o apóstolo Paulo, pregador do evangelho para os gentios, na carta aos irmãos de Colossos, ele está dizendo sobre o poder redentor de Jesus. Ele está falando sobre o poder de Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Ele está falando nesse texto qual foi o propósito da morte e o propósito da ressurreição de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o apóstolo dizendo, primeiro, no versículo diz assim, ó, ele nos libertou do poder das trevas. Sabe o que eu vejo, irmãos? Existem pessoas que ainda estão presas nas trevas. Existem pessoas que ainda estão na escuridão. Elas acham que elas veem, elas acham que elas enxergam, elas acham que elas têm visão, mas na verdade elas estão em trevas. Por quê? Porque elas não conseguem ver o buraco a qual estão indo, elas não conseguem precipício a qual estão indo, elas não conseguem perceber o caminho que está trilhando, e um caminho que está afastando cada vez mais da presença de Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te abrir os olhos, amém, povo de Deus? Para os seus olhos serem abertos, para você entender que Jesus é a luz que ilumina o caminho, e Ele é o caminho para que nós possamos andar por Ele. A palavra do Senhor diz no Salmo 119, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos evangelhos Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha, o próprio Jesus ilumina o caminho que Ele mesmo é. Sabe o que eu e você precisamos? É dessa luz que é Jesus, e desse caminho que é Jesus.
Nós precisamos disso. Então ele começa dizendo: ele me libertou das trevas e me transportou para o reino do Filho do Senhor, do Filho do seu amado, em quem temos redenção e remissão dos nossos pecados. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que quando nós reconhecemos Jesus, é quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos libertos da escuridão, das trevas. Pastor, o que seria a escuridão e as trevas? Irmãos, o mundo são as trevas. Existem pessoas que elas não conseguem discernir as trevas em relação ao mundo. Elas acham que as coisas do mundo são muito claras e perceptíveis, e excelentes, são muito boas para elas poderem viver. Eu vou destrinchar melhor, fazer em gatos miúdos, como diz o ditado, para que você possa entender as obras desse mundo. Escuta, a palavra do Senhor diz que o mundo e suas concupiscências vão passar. O mundo e as coisas desse mundo vão passar, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. A palavra do Senhor vai permanecer, porque a palavra do Senhor é o próprio Deus. A palavra do Senhor diz de que ele era o verbo é a palavra. Ele era o verbo é a palavra é Deus. Então a palavra de Deus não vai passar, os céus e a terra vão passar, o mundo vai passar e tudo que há nele, mas a palavra do Senhor permanecerá, Jesus permanecerá, porque ele é a palavra. Então quando a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós somos libertos do poder das trevas, nós somos libertos do mundo, nós somos libertos das paixões desse mundo, nós somos libertos das coisas desse mundo, nós precisamos entender que nós somos libertos. Em que sentido, pastor? De que essas coisas não nos atraem de forma prioritária. As coisas, por melhores que sejam desse mundo, que não se constitui pecado, elas não podem ocupar a primazia na minha vida. Eu vou dizer algo para você entender, mas não se escandalize. O seu casamento não pode ser a primazia na sua vida. O seu cônjuge não pode ser a primazia na sua vida. Os seus filhos não podem ser a primazia na sua vida. Muito menos o seu trabalho, muito menos o seu emprego. A primazia na minha vida e na sua vida precisa ser Jesus, precisa ser Deus, precisa ser a palavra. Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A sua família Deus vai cuidar, seu emprego Deus vai cuidar, tudo o que você precisa Deus vai abençoar, se você colocar Deus em primeiro lugar. Se a sua primícia for Deus, for a presença de Deus, for as coisas de Deus, as coisas que agradam a Deus. Irmãos, qual que é o primeiro mandamento com promessa que o Senhor deixou dos 10 mandamentos? Diga comigo: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento com promessa, é um mandamento condicional, porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, irmão, não está falando sobre algumas coisas. Olha para a pessoa do lado e diga assim: ó, quando Deus fala todas as coisas, é todas as coisas. Eu amo a Deus, mas entre Deus e o meu casamento, eu fico com o meu Deus. Deus, irmão. Mas como, pastor? Meu marido é de Deus, minha mulher é de Deus. Ah, claro, tem que ser. Tem que ser. Deve ser. Mas entre ele ou entre ela e você precisa escolher Deus, porque se você escolher Deus, Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria para você saber conduzir seu casamento, saber conduzir seu relacionamento, saber conduzir as outras coisas que você precisa.
Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Amém, povo de Deus? Você tem Deus em primeiro lugar, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. Mas não, eu quero correr atrás das minhas coisas. Eu quero fazer. Pois bem, você tem essa liberdade. Você tem esse livre-arbítrio. Mas você vai fazer na força do seu braço. Vai ser mais difícil, vai ser dolorido. Vai ser complicado. E no final de tudo, você descobrir de que Deus não se agradou. Mas e quando você faz com a presença de Deus, é mais leve. Quando você faz sabendo que Deus te aprova, sabendo que Deus te abençoa, irmãos, é mais suave. Tem luta? Tem. Mas Deus passa junto com você por essas lutas e Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Deus não te abandona nos momentos mais difíceis. O verso 15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sabe o que significa, irmãos? Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor como oferta para nos dar de volta a redenção em Deus, a redenção por meio de Cristo. Então Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. E quem Deus tinha de melhor era o seu único Filho, Jesus. Jesus é a nossa primícia. Jesus é a melhor oferta. Jesus foi a melhor oferta de Deus para a humanidade. Jesus é o exemplo de renúncia e de oferta de primícia. Jesus é o exemplo, porque Deus deu Jesus, e Jesus era o único Filho de Deus. Deus deu Jesus para salvar a humanidade. Deus enviou Jesus. Deus enviou Cristo. Deus enviou a redenção. Deus enviou o libertador. Deus enviou. Nós precisamos entender isso, de que Jesus é a nossa primícia. Jesus foi a melhor e a maior oferta que Deus pôde fazer para nos mostrar, para nos dar o exemplo de prioridade. Deus, Ele priorizou a redenção da sua humanidade, da sua criatura, de quem Ele fez. E por isso Ele ofereceu Jesus, a sua primícia, o seu como primícia. Olha, irmãos, quando eu olho para esse texto e eu vejo falando sobre a primícia de Cristo, pois ele diz que é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Antes de todas as coisas, nele tudo existe. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Deus, Ele não é todo esse poder a qual você acabou de ouvir, para ser o segundo, terceiro, quarto, quinto na sua vida. Ele é o todo-poderoso para ser o primeiro. Ah não, você não entendeu. Jesus, Ele é a primícia de Deus. Ele foi enviado com todo esse poder e autoridade para não ocupar as piores partes e as piores colocações da nossa vida. Ele tem todo o poder e foi enviado como oferta viva do Deus Todo-Poderoso para ser o primeiro lugar na minha e na sua vida. O primeiro lugar, meu irmão. Nós pecamos quando nós tiramos Deus do trono da nossa vida. Nós pecamos contra a palavra de Deus. E por isso muitas das vezes não percebemos quando as coisas ruins começam a acontecer. Às vezes não percebemos quando as coisas ruins começam a acontecer. A gente acha que são as lutas normais da vida, irmãos, tem coisas que não. Todos passamos por lutas sim, todos passamos por problemas sim, todos passamos por dificuldades sim. Mas principalmente aqueles que tira Deus da prioridade, do trono da sua vida. Aqueles que tiram Deus do lugar que nunca deveria sair, que é o primeiro lugar na minha e na sua vida, no meu coração e no seu coração. Nós não podemos tirar Deus do trono da nossa vida, porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos pecando contra Deus, substituindo Deus por outras coisas. Pastor, como é que eu faço isso?
Quando você começa a deixar as coisas de Deus em segundo plano. Quando você começa a deixar a oração para segundo plano. A leitura da palavra para segundo plano. O congregar, o cultuar para segundo plano. O servir a Deus. Amar a Deus, ajudar as pessoas. Estender a mão para o órfão, para as viúvas, para os necessitados. Em segundo plano. Porque isso são as características da vida de fé, da vida de um cristão. Então, quando nós deixamos de fazer essas coisas, nós estamos deixando de servir a Jesus, estamos deixando de colocar Deus no trono. E quando nós deixamos de colocar Deus no trono, nós pecamos contra Deus. As coisas começam a sair fora do eixo, as coisas começam a dar ruim. E muitas vezes a gente acha que não, é só coincidência. É só coincidência, é só uma situação, uma adversa que eu estou passando. Não, irmãos. Quando nós deixamos de colocar Deus como prioridade, nós abrimos brecha. E quando nós abrimos brecha, o inimigo vem. A palavra do Senhor diz, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Quando o crente começa a deixar de congregar, ele vai esfriando espiritualmente, vai começando a vir problema, vai começando a vir dificuldade. Ele não tem mais força para orar, ele não tem mais força para jejuar, ele não tem mais força para ler a palavra, ele não tem mais força para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Aí agora começa a reclamar da vida, começa a murmurar, começa a ter problemas. Por quê? Porque a vida de fé, na comunhão da congregação, está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu estou dando um exemplo. Quando eu e você deixamos de orar, que é uma prática comum de quem está com Jesus em primeiro lugar na vida, nós deixamos de orar, deixamos de consultar ao Senhor, começamos a fazer as coisas de forma mecânica, começamos a fazer as coisas do nosso jeito, começamos a tomar decisões do nosso jeito, não paramos para orar, não perguntamos para Deus em oração, o que o Senhor acha disso, o que o Senhor acha daquilo. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim, Senhor, se for a tua vontade, eu irei, mas se não for a tua vontade, não me deixe sair. Tem pessoas que vão e saem, vai para lugar, vai para outro, não ora, não pergunta para Deus, não comunica a ninguém, não fala nada, simplesmente vão, vem, faz. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu aprendi algumas coisas que são importantes para a vida de fé. Tudo que você vai fazer, coloque diante de Deus em oração. Você vai fazer uma viagem, ora, Senhor, eu vou fazer essa viagem, preciso fazer essa viagem. Senhor, não permita que eu saia daqui se não for com a tua bênção. Sabe por que tem muitas coisas ruins que acontecem? Porque as pessoas fazem sem consultar a Deus. Sabe por que tem muitas aquisições erradas? Porque as pessoas fazem sem consultar a Deus. Compram, vendem, faz coisas sem consultar ao Senhor. Eu não conheço ninguém que seja mais sábio do que Deus. A fonte de sabedoria está disponível para quem o procura. Não é sábio querer fazer as coisas sem consultar a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, a fonte de sabedoria está à sua disposição quando você o consulta através da oração. A fonte da sabedoria, irmãos. Eu lembro uma vez, eu fui fazer um discipulado com um casal que era bem mais velho de tempo de casado do que eu. Já era um casal com mais de 40 anos de casado. E eu e a Priscila, eu acho que nós estávamos com 5, 6 anos de casado, alguma coisa assim. Se eu não estiver enganado, a Priscila estava com a Helena, bem novinha, recém-nascida. E nós sentamos para conversar com esse casal. O começo da conversa foi assim, eu não sei nem por que nós estamos aqui para conversar com vocês, são tão novinhos. Vocês não têm nada para nos ensinar, porque vocês estão... Eu acho que a gente que devia ensinar para vocês. Quase que me deu vontade de falar, pois é, mas quem está com o problema aqui é você. Mas nessa hora a gente tem que fazer cara de vaca, né? Pois bem, então, vamos lá, o que está acontecendo? E aí eles começaram.
E começaram a falar, e um fala, e outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e fala, e fala, e fala, e a hora passava, e fala. Irmãos, 40 anos de casado tem assunto, né? Sim ou não? Tem gente com 4, 5 anos de casado que 2 dias não é tempo suficiente para parar de brigar. Tem gente que passa a noite brigando, amanhece brigando, de tarde brigando, de noite brigando, o outro dia continua a briga, aí vai lá, toma banho, dá meia hora de pausa, acabou o banho, aí volta a briga de novo e continua. Vocês estão rindo, mas tem gente assim. Aquele casal então, 40 anos de casado, então pastor, o que o senhor acha? Depois de... Eu falei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou juiz entre vocês. Eu não posso dizer quem está certo e eu não posso dizer quem está errado. Eu preciso mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito. O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Primeiro, Deus me levantou como ministro do Evangelho. E o que eu prego é a luz da palavra do Senhor. Porque como o Senhor disse no começo, eu sou bem mais novo, talvez até com certeza menos experiente sobre casamento do que o Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que pode mudar a tua vida, pode mudar o teu casamento. E eu comecei a falar para ele à luz da Bíblia. O que a palavra de Deus falava acerca daquela situação. Aquele homem começou a chorar. Aquela mulher começou a ficar incomodada. Por que você está chorando? Tem umas mulheres que é assim, né? Que gostam de mandar nos maridos. Por que você está chorando? Aí ele, não, eu estou chorando. Mas por quê? Que motivo que você tem para chorar? Quase que eu falei, deixa o homem chorar. Ué. Qual que é o problema do homem chorar, mulher? E ela começou a ficar incomodada porque ele estava chorando. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que só o Espírito Santo faz. Tem coisas que só o Espírito Santo faz. A gente não precisa fazer nada humanamente falando, porque é o próprio Espírito Santo quem faz. E então aquele homem começou a chorar, eu continuei falando à luz da Bíblia, aquela situação. Aí aquele homem falou que um dos motivos a qual eles estavam daquela maneira é porque ele entendia de que Deus não era prioridade na vida dele. Ele entendia que ele havia colocado Deus em outros planos. Uma família que servia a Deus, que toda a família servia ao Senhor, estavam afastados do caminho, congregavam quando dava, não lembrava qual tinha sido o último culto de que tinha participado, priorizava todas as coisas no lugar do culto, eram crentes cristãos, mas que não priorizavam a congregação, não priorizavam a comunhão dos santos, não priorizavam a palavra do Senhor. E aquele homem disse assim, pastor, desde quando nós paramos de congregar, pastor, as coisas começaram a ficar ruim. E eu falei assim, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Pastor, eu não tenho dúvida. Aí a mulher falou assim, não é por causa disso não. Aí ele falou, é por causa disso. Aí eu disse para ela, eu falei, mas por que a senhora acha que não é por causa disso? Ah, porque a gente não vai na igreja, mas de vez em quando a gente ora em casa. Eu falei, pois bem, mas orar em casa é o dever de todo cristão. Orar em casa é uma função de todo cristão, mas congregar também é a responsabilidade do cristão. Priorizar Deus é você estabelecer prioridades em tudo aquilo que está relacionado ao reino e à obra de Deus. Aí aquela mulher, ela falou assim, não é pastor, é porque é o seguinte, é que eu tenho um filho que está estudando em tal lugar, eu tenho uma filha que está fazendo tal coisa, então nós temos que dar atenção para um, a gente tem que dar atenção para outro, e não dá tempo para congregar. Eu falei, então isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Você sabia que Jesus ele disse para os seus discípulos que aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim? O que Jesus estava dizendo? De que a família não é a sua prioridade. Eu não estou dizendo que você não deva dar atenção para a sua família. Eu não estou dizendo que você não deva ter responsabilidades com a sua família. O que eu estou dizendo é que a sua família não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Quem está entendendo diz amém?
Tem situações que não tem jeito, você precisa, às vezes surge uma emergência no dia de um culto, alguma coisa. Essas coisas a gente entende, irmão, mas quando isso se torna rotina, isso demonstra o nível que nós estamos colocando Deus em nossa vida. O não congregar, o não orar, o não ler a palavra, o não ter comunhão com Deus. Aí eu pergunto para você, você quer ter um ano abençoado, você quer ter um ano com o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, com a proteção de Deus? Eu e você precisamos entender que Deus, Jesus, precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Aquela mulher então, por fim, reconheceu que Deus não estava sendo o primeiro lugar. Nós oramos, eles fizeram um compromisso com o Senhor de reconciliar com Jesus, porque eles reconheciam, no final, acabaram reconhecendo que estavam desviados. Já fazia tanto tempo que não congregava, que não servia, que não participava da mesa do Senhor, que não liam, que não oravam a palavra. Estavam desviados do caminho, desviados da fé. Confessaram Jesus, fizemos a oração. A família continuou, voltou, continuou junto, e Deus fez uma obra naquela família. Deus fez uma obra naquele casamento. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Lembra no começo da mensagem, quando Paulo diz: Ele nos libertou do poder das trevas. Quando nós não estamos priorizando Deus na nossa vida, os nossos olhos estão em trevas, nossa mente está em trevas, a gente não tem percepção das coisas que nós estamos fazendo. Tudo é importante para nós, menos Deus, menos as coisas de Deus, menos a palavra de Deus, menos os princípios de Deus. E nós vamos vivendo a vida como se isso fosse normal. Nós vamos vivendo a vida como se isso fosse certo. Nós vamos vivendo a vida como se isso fosse tudo legal. E não vamos percebendo que estamos caminhando para longe da presença de Deus. Mas hoje, o Senhor te trouxe aqui para te despertar. Hoje o Senhor te trouxe para poder dizer para você, hoje, através da palavra do Senhor, que Ele precisa ser o Senhor na sua vida e precisa estar no primeiro lugar. Eu quero te convidar a se colocar em pé no nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o que o apóstolo diz no verso 21. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam. Olha, irmão, o que ele está dizendo: nós éramos inimigos do entendimento pelas obras más. O que seria inimigos do entendimento? Inimigo do entendimento é quem não entende o que Deus quer da vida dele. O que é ser inimigo do entendimento? É quando eu não consigo compreender o que Deus quer de mim. É quando eu não consigo compreender as coisas que Deus quer, que a palavra de Deus ensina. Mas quando eu compreendo, quando eu entendo, eu deixo de ser inimigo do entendimento. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A maioria de vocês não são inimigos do entendimento, porque vocês já entenderam a palavra. Mas o que Deus quer de nós é que nós voltemos ao princípio. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos a colocar Deus no trono. A colocar Deus em primeiro lugar. Você não é inimigo do entendimento. Eu não sou inimigo do entendimento. Mas nós nos tornamos inimigos do entendimento. Quando as nossas obras se tornam más. O que são mais obras, pastor? É quando aquilo que eu e você estamos fazendo, sabendo que desagrada a Deus e continuamos fazendo. Quem está aqui comigo? Eu sei que eu vou fazer isso e não agrada a Deus, mas eu vou fazer. Eu sei que se eu agir dessa maneira, está fora do princípio da palavra de Deus. Mas depois Deus me perdoa. Eu sei que se eu tomar essa decisão, não é a melhor decisão para quem tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas eu vou fazer. Você, com essa atitude, você está se tornando inimigo do conhecimento. Com essa atitude, você está se tornando inimigo do entendimento por causa das suas más obras. E essas más obras
elas atendem pelo nome de pecado. Diga comigo nessa noite: as más obras, elas atendem pelo nome de pecado. Sabe o que é que nós estamos vivendo nesses dias de hoje? Muitos pregadores que não estão tendo coragem de chamar pecado pelo nome. Pecado continua sendo pecado. Pecado são as más obras. As más obras, as obras que desagradam a Deus. É pecado. Tem nome. Desagrada a Deus. Agora, porém, o Senhor o reconciliou da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis e invencíveis. Por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, Deus quer nos representar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, nós não estamos mais vivendo da maneira que antes estávamos, como inimigos do entendimento por causa das más obras. Mas agora as nossas obras são obras espirituais, são obras de quem está colocando Deus em primeiro lugar, são coisas fazendo para glorificar o nome de Jesus. E quando nós fazemos essa agora, vivendo para a glória de Deus, mediante os santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Que é ser irrepreensível? É que não precisa ser repreendido. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: é o que Deus espera de mim e de você. Um cristão irrepreensível, que não precisa de repreensão, porque você está nas boas obras, porque você está vivendo o Evangelho, porque você está praticando o princípio da palavra do Senhor, porque você está vivendo o que a palavra de Deus nos ensina, você está priorizando Deus, priorizando Deus. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar pela esperança do Evangelho que ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo: se é que vocês são cristãos, se é que vocês são salvos, se é que vocês reconheceram Jesus como Senhor, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando de afastar a esperança do Evangelho que vocês ouviram. Ou seja, não deixando de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque o que é se afastar do Evangelho? Irmão, ninguém desvia de uma hora para outra. A gente vai desviando de pouquinho em pouquinho. É um desânimo, é uma prioridade que se inverte, é um amigo que aparece com as propostas do mundo, as coisas seculares, as coisas que nem pecado é, mas às vezes nos afasta de Deus. Eu vou encerrar com essa frase. Quantos lembram o ano passado que eu preguei sobre tem coisas que não são pecados, mas nos afasta de Deus? Existe coisa que nós fazemos que não é pecado, irmão. Não é pecado você ter amizade com alguém que não é cristão. Não é pecado você participar de um churrasco. Não é pecado você ter amigos ímpios. Não é pecado você ir numa pescaria. Não é pecado você ir numa festa. Não é pecado essas coisas. Mas quando isso se torna prioridade na sua vida, te afasta da comunhão de Deus, te afasta de congregar, te afasta de servir ao Senhor, você peca. Você falha contra Deus. Você peca contra Deus. Porque você está priorizando as outras coisas e as obras começam a se tornar más. A sua vida não consegue mais agradar ao Senhor de forma de excelência. A sua vida de oração diminui, de leitura da palavra, de comunhão com os santos, de comunhão com os irmãos. A sua vida de fidelidade a Deus começa a migrar para as coisas do mundo. Daqui a pouco as coisas do mundo começam a se tornar normais. Daqui a pouquinho a roda dos escarnecedores é normal. Mas a palavra do Senhor continua dizendo no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
A palavra do Senhor vai continuar sendo palavra e ela vai continuar sendo pregada. Quer eu ou você discorde, a palavra do Senhor vai continuar sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E Jesus vai continuar sendo o único caminho que nos leva a Deus. Eu e você precisamos tomar uma decisão. E eu aconselho você que você tome essa decisão hoje. De colocar Deus como prioridade na sua vida, como primícia. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter um ano abençoado? Você quer ser abençoado em todas as obras que as suas mãos forem fazer? Coloque Deus em primeiro. Ore no seu trabalho, ore na sua empresa, ore nas suas coisas, abençoe as coisas, libere palavras de bênção. Coloque Deus em primeiro lugar, sirva no reino de Deus, sirva na obra de Deus, se envolva, irmão. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem problemas na sua vida que precisam ser resolvidos? Coloque Deus em primeiro, Deus vai te ajudar a resolver. Tem milagres que você precisa na sua vida? Coloque Deus em primeiro, que Deus tem poder para realizar milagre. Não deixe para buscar Deus só quando você precisar. Busque enquanto é tempo. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vai chegar o dia que alguém vai buscar o Senhor e não vai mais encontrar. Vai ser tarde demais. Por isso o dia se chama hoje. A hora é agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu convido você a fazer uma oração. Se essa palavra o Espírito Santo falou com você,